Carta aos Hebreus. Muito feliz também de ver muitos irmãos aqui hoje. Nós temos uma turma aí pregando fora hoje também. Temos 2 irmãos pregando fora. Louvado seja Deus. Irmãos, está acontecendo uma coisa na Ressuscitar. Tem alguns irmãos que às vezes ligam para a gente. Pastor, o senhor tem alguém aí para pregar na minha igreja? Falei, rapaz, a Ressuscitar está no celeiro de pregador que eu vou te contar, viu? Tá fácil de mandar, né? E a gente aí vai dispor. Eu falei, que jeito que você quer? Eu até pergunto, que jeito que você quer? Você quer mais avivado? Você quer mais no ensino? Você quer mais devagarzinho? Você quer acelerado? Dá a letra aí que nós estamos enviando. Irmão, tem de todo tipo, né? Falei, isso é muito bom, isso é muito bom. Louvado seja Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, os irmãos encontraram, amém? Vamos, a partir do versículo 7, os irmãos me acompanham nessa palavra, não vou ser extenso, mas Deus já está falando desde o começo do culto, muito sobre, principalmente, essa situação de não ficarmos preocupados, né? Às vezes temos problemas, temos situações difíceis, e desde o começo, as primeiras palavras da pastora direcionou muito já para isso, e nós vamos tratar um pouquinho desse assunto na noite de hoje. Verso 7 nos diz assim: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Até aqui, meus irmãos, nesta palavra. O escritor aos Hebreus, quando ele é um anônimo, nós não conhecemos, não sabemos quem é que escreveu esta carta. Há algumas hipóteses que poderia ter sido escrito pelo próprio apóstolo Paulo, talvez por Priscila, por Áquilas, que foram alguns evangelistas naquele tempo. Outras suposições também, outro evangelista, Apolo, que foram pessoas usadas no tempo após a crucificação de Cristo, para expandir a palavra do Senhor. Pessoas levantadas como evangelistas, pregadores, pastores. Mas esta carta em específico foi a única no Novo Testamento que você não vai saber exatamente quem foi o seu escritor. Todo o entendimento que nós temos na carta aos Hebreus é que o escritor ele tinha um forte conhecimento, principalmente da cultura judaica, os rituais, as festas, o valor de um tabernáculo, o valor de um sacerdócio, mas também ele era muito rico em conhecimento, acerca, irmãos, do valor da nova aliança, daquilo que Cristo veio trazer para todo aquele do seu tempo. Era um escritor, irmãos, que tinha um conhecimento profundo, por isso que dentre todos esses que eu falei, um também que é um forte candidato a ser escritor dessa palavra, era também Lucas, o médico. Porém, o escritor é o que menos importa. O que importa, irmãos, é que a essência e a alma da carta aos Hebreus é uma carta, irmãos, que está pautada, ela está focada, ela está direcionada a trazer um entendimento para nós, irmãos, de quem era Cristo como o maior sacerdote para a nossa vida, o maior que existiu sobre a terra. Cristo, ele tem, irmãos, uma marca do sumo pastor, do maior, daquele que estaria na cabeça de todo sacerdócio que um dia poderia, irmãos, ser aqui na terra constituído. E se nós pegarmos desde o começo, a carta aos Hebreus, ela vai falando muito e fortemente sobre, irmãos, o amor que Deus teve para com o homem, dando ao homem, irmãos, como porta-voz dos tesouros de Cristo,
dos tesouros, irmãos, daquilo que a nova aliança haveria de revelar para nós. E o Senhor, irmãos, Ele não permitiu que anjos fizessem aquilo que está destinado para você e para mim, que é a propagação desta palavra, que é a adoração ao Filho de Deus aqui na terra. E aqui nós temos o entendimento já no capítulo 4, que essa palavra, ela vai, irmãos, se aperfeiçoando, ela vai evoluindo de tal maneira, porque o evangelho, ele é progressivo. O evangelho, irmãos, ele te leva a crescer, ele te leva a evoluir, ele te leva, irmãos, a ser polido para ficar dentro da vontade do Senhor. Por isso, que quando o Senhor te encontra e você vem do mundo, você vê, irmãos, todo sujo de um carrapicho, você vem todo sujo de lama, você vê, irmãos, todo cheio de pecado, todo destroçado. E quando você, irmãos, cai na mão do oleiro, e ali ele começa a aperfeiçoar você, e logo você já é um vaso de honra na casa do Senhor. O processo é evolutivo. O Senhor pega, irmãos, a matéria-prima mais ruim. Ele pega, irmãos, aquilo que é imprestável para o mundo, e ele faz algo de valor para ele. Esse é você. Esse é você. Esse é o papel de Cristo na nossa vida. E dentre todos os ensinamentos, todos os ensinos mesmo que a palavra veio nos trazer, no capítulo 4 nós encontramos um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre descanso. Um dos propósitos para Deus, para essa vida, para nós, é que nós vivamos também uma vida descansada. Glória a Deus por isso. Quem não queria hoje estar descansando? Já pensou se você recebe hoje um telefonema do seu patrão dizendo assim, essa semana você pode ficar em casa descansando. E você vai receber ainda por isso? Oh, merece 2 glórias isso, né? Coisa boa, não é? Hã? Não temos patrão. O duro de empresário é isso, né? O patrão dele é ele mesmo, né? Mas um dos propósitos, irmãos, que nós aprendemos com o escritor aos Hebreus, é que nós temos, irmãos, um treinamento aqui nessa vida. Um treinamento para experimentar uma vida de descanso. Às vezes a gente pensa que a vida, irmãos, é só sofrimento, pagar boleto, enfrentar a crise, trânsito, aquela loucura da vida. Não. O projeto que nós vamos entender aqui nessa noite é que o futuro para mim e para você é para descansar. Por isso, irmão, que você não pode ficar dormindo muito nessa vida, né? Tem gente que só quer ficar dormindo, não fica dormindo não, você vai descansar muito ainda, né? E dentro do texto que nós lemos, a Bíblia fala para nós que nós vamos ter o quê? Um descanso sabático. O descanso sabático, irmãos, é o descanso de Deus, é aquele que foi refletido, foi mostrado por Deus lá no Jardim do Éden. Quantos dias aqui foi perguntado quarta-feira pelo pastor Hermes? Quantos dias o mundo foi feito? Quem acha que é 7? Levanta a mão. Vocês estão bons de Bíblia, né? Na verdade foram 6. E no 7º o Senhor descansou. Por 6 dias o Senhor trabalhou, o 7º representa o descanso sabático. E nós vemos, irmãos, esse assunto do descanso sabático repetir várias vezes na palavra. Por exemplo, a terra, para Israel, ele poderia plantar por 6 anos e no 7º ano não poderia arar a terra tinha que descansar. Hoje o homem, ele trabalha assim, você vê, irmãos, a terra produzindo ano após ano, não está tendo tempo. Está trazendo prejuízo para a natureza, sim ou não? Sim, nós vimos um reflexo tremendo esses dias aqui no Rio Grande do Sul. Não só isso, as dívidas, sabia? Que tinham dívidas que eram perdoadas no 7º ano. Hoje você espera 5 anos o SPC, né? Aí você tem um nome limpo. Naquele tempo era 7 anos, no 7º ano algumas dívidas, algumas eram perdoadas. Alguns escravos eram libertos, que era, irmãos, tempo de descanso sabático, de todo tipo de leis, né, que obrigava o homem a gerar salário, ou gerar recursos para a sua vida. Agora, o escritor aos Hebreus, ele fala sobre esse descanso, refletindo o quê? O céu. Refletindo, irmãos, aquilo que nós vamos viver um dia. E ele propõe para nós aqui um entendimento, ele traz com muita clareza, que vai haver esse tempo em que você vai ter descanso, onde você não vai chorar mais, não vai ranger dente, você não vai ficar mais bravo, você não vai se preocupar com enfermidade, não vai se preocupar mais com dívida, que vai ser o tempo que você vai estar no céu. Esse será o descanso
que está destinado para todo aquele que morrer salvo em Cristo Jesus. Porém, ele também traz o entendimento, alguns versículos abaixo, que ainda nessa vida, vivendo nesse plano, vivendo nesse projeto terreno, nós temos, irmãos, que lidar com algumas situações que são difíceis às vezes na vida. São situações, irmãos, que vão ser desafiadoras na vida. E ele vai terminar lá embaixo, dizendo assim, que são os momentos de necessidade da vida do homem. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter, irmãos, situações para superar. Nós temos obstáculos para transpassar. Isso não vai acabar para nenhum de nós. Nenhum. Seja ele cristão, não cristão, professando outros tipos de religião ou não, tendo dinheiro ou não tendo. Em todo o tempo nós temos, irmãos, que enfrentar algumas necessidades. Sim ou não? Se você não enfrenta nenhuma necessidade, me ensina a sua fórmula. Quero viver isso também. Mas o próprio escritor aos Hebreus, trazendo primeiro esse entendimento, vai ter descanso. Ele mostra para nós que há uma maneira, que há, irmãos, um projeto de Deus para a nossa vida, para que, diante de qualquer momento de necessidade que eu e você precise, qualquer ajuda nesse momento, a gente pode viver descansado também, a gente pode viver esse treinamento. A gente tem elementos que podem nos descansar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por exemplo, esses dias mesmo, eu estava ouvindo aí a reportagem desse assunto do Sul. Eu vi o repórter indagando um senhor lá que havia perdido a sua esposa. Houve uma enchente em novembro, se eu não me engano, ou outubro lá, não foi isso? Foi agora, antes do final do ano. E muita gente morreu. Muitas pessoas tiveram prejuízo. Não foi da mesma intensidade. E a esposa dele havia morrido naquela época. E o repórter ali, entrevistando, perguntando para ele, tentando tirar dele uma dor. O homem todo o tempo falando de Deus. Deus quis assim, foi Deus que fez, foi Deus e foi Deus, foi Deus. E no final ele falou assim, Deus vai nos ajudar a recuperar tudo que nós perdemos. É encontrar descanso em meio ao caos, sim ou não? Todo caos é passageiro. Toda situação difícil da sua vida vai passar. Toda crise que você precisa de uma ajuda, calma, ela passa. Isso é para todos nós. Ninguém vai escapar. E eu vou pôr um tema nessa mensagem. Treinando para ser descansado. Estar descansado é um estado. Treinando para ser descansado. Olha só. Nós vamos ver, irmãos, dentro do texto, após essa leitura, o escritor falando sobre o peso da palavra, que a palavra de Deus é uma palavra que ela é como uma espada de dois gumes, né? E assim ele segue, dizendo que ela vai até a divisão da alma e do espírito, discerne todas as coisas, Deus sabe tudo, nada a gente consegue esconder de Deus. E ele entra, irmãos, agora no versículo 14, trazendo para nós o entendimento que diante de qualquer necessidade ou crise da nossa vida, a gente pode, irmãos, ficar em estado de tranquilidade. Você pode ficar equilibrado. Você pode permanecer de pé. Você pode permanecer centrado. Você não precisa ficar, irmãos, aí, que nem galinha louca, irmãos, no meio da rua, saindo, fugindo de carro, passando por cima de você. Tem gente, irmãos, que tem um probleminha, ele sai estardalhando isso para todo mundo. Sai, irmãos, fazendo maior barulho para a rua. E hoje não vai para a rua, hoje o pior, né? Você vai para onde? Rede social. Você solta para os seus e para o mundo os seus problemas hoje em dia. E ele mostra para nós aqui nesse texto que nós temos condição, irmãos, de ficar pianinho, tranquilo. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei. Quem crê nessa palavra? Você crê que ela é verdadeira? E é. Essa palavra, ela é purificada, ela é aqui, alinhada com esse texto. O escritor aos Hebreus diz para nós que nós temos um sumo sacerdote. Nós temos alguém que está acima de toda autoridade espiritual. Acima, irmãos, de qualquer Deus que pode ser inventado aí no mundo. Pode dizer que
o Brasil está na mão, né, do tal Deus lá da Umbanda. O Brasil está na mão, irmãos, do tal Deus lá do hinduísmo. Pode falar o que quiser, criar o Deus que quiser. Mas nós temos o entendimento que nossa nação está na mão do Senhor. E dentro dessa nação há um povo que é chamado de louco, um povo que não é entendido, mas está posicionado para um dia morar nas eternas moradas celestiais. É eu e você, a igreja. Aleluia. Ele fala que nós temos um sumo sacerdote, que já está no céu. Ele não vai estar no céu, já está no céu. Ele adentrou no céu. Ele está ali. E esse sumo sacerdote é quem? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo de número 14. E ele mostra para nós que para a gente, irmãos, ser ajudado nos momentos de necessidade, de crise, de luta da nossa vida, a gente pode e deve dar um primeiro passo. E qual é esse passo, pastor? Sequência do versículo. Está projetado? Apeguemo-nos com toda, lê aqui, ao que confessamos. Para que você possa permanecer de pé nos tempos de maior crise da sua vida, de maior dificuldade, maior instabilidade emocional, social, financeira, espiritual, você tem que se apegar naquilo que você professa. Porque qual é o problema? Nós falamos que temos fé. Nós pregamos a Cristo. E até falamos, irmãos, que apegamos naquilo que lemos. Só que não firmemente. Apegar-se firmemente no contexto aqui, que o escritor aos Hebreus nos trouxe, é você, irmão, se apegar com tanta força, mas com tanta força, que você vai fundir aquilo que você está pegando em você. Você não vai ter... Tirou, vamos lá. Você não vai ter uma profissão daquilo que você crê, daquilo que você tem por fé. Você, na verdade, vai ser a expressão daquilo que você acredita. Aí sabe como é que você vai ser enxergado, irmã Margot? A irmã Margot é uma mulher que tem fé. É isso que importa para mim? É isso que importa para você? Não. Mas a irmã Margot é uma mulher de fé. Sabe como é que você vai ser visto? Minha irmã, você não vai ser uma pessoa vista como alguém que tenha, mas você vai ser visto como uma pessoa que é. Está entendendo? A diferença para a minha vida e para a sua vida é que quando nós nos apegamos firmemente, nós, irmãos, não só representamos aquilo que nós falamos, mas só que nós, irmãos, somos a expressão daquilo que falamos. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo que para a gente ter uma vida que é ajudada por Deus, nas nossas necessidades, nas nossas crises, naquilo que nós precisamos, nós temos que nos apegar e nos fundir naquilo que acreditamos. Você já brincou de massinha? Quem brincou já de massinha aqui? Pegou uma massinha na mão. Você aperta a massinha, a tua mão não esconde dentro dela, a massinha não sai vazando nos dedos, não dá uma mão. É uma exemplificação. É mais ou menos isso que eu e você tem que viver com o nosso estado de fé. E quando você se funde com a fé, você vai entender princípios, como diz, por exemplo, em Hebreus 11, que a fé é acreditar naquilo que vemos ou que nós não vemos. Naquilo que não vemos. Você começa a enxergar, irmãos, pela fé, a coisa realizada. Você tem como combustível, não aquilo que você vê, mas aquilo que você acredita. Não andamos por vista, mas andamos por... Está entendendo a diferença? Porque a manifestação da fé, ela já, irmãos, está jogando lá na frente, ela já está precedendo resultados. Porque ter fé, uma fé, irmãos, que ela está nesse nível, um nível, irmãos, que faz com que eu me apego de tal maneira e me torno um só com ela, que vai mostrar que eu crio relacionamento com Deus. Hebreus 11:6 diz o quê? Que sem fé é impossível. E se eu tenho uma fé, irmãos, apegada com Deus?
Irmãos, eu estou no colo do papai. Eu estou nos braços do papai. E quando eu estou pensando, a Bíblia fala assim, antes que eu pense, Deus já sabe o que eu estou querendo. Deus já está realizando, irmãos, aquilo que eu estou precisando. Está entendendo? Para ser ajudado nos momentos de necessidade. E igreja, irmãos, é composta de pessoas com crises em diversas áreas. Áreas diferentes. Um aqui, irmãos, é emocional, outro sentimental, outro é familiar, outro é ministerial. Igreja é isso. Nós somos, irmãos, pessoas que estão precisando todo o tempo do tratamento de Deus. Nós só vamos encontrar, irmãos, esse equilíbrio, nós vamos permanecer de pé diante disso. Viver aquela palavra de paz que a pastora deu aqui no começo. Irmãos, não se preocupe, Deus está no controle. Ele não perde nenhuma batalha. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele não perde nenhuma batalha. Se eu me apegar firmemente, é eu me fundir com aquilo que eu acredito. Pergunto para o seu irmão, que nível que está a sua fé? Porque professar... Sabe que nós estamos tendo uma geração hoje, irmão Hector? Uma geração hoje de... fugiu a palavra aqui agora. Pensei nela. Mandinga crente. Nós estamos tendo mandinga crente hoje. Né? Frase de efeito. Nós estamos fazendo mantra, irmãos, com a palavra de Deus. Não, Deus no controle, Deus no controle, Deus no controle, Deus no controle. E Deus vai fazer, e Deus vai fazer. Para com essa patifaria, irmão. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Sabe o que é? É você levantar e dizer assim, eu creio que Deus está na minha frente e Ele vai realizar e vai fazer. E partir para cima, irmão. Cada enxada põe no ombro aqui, ó, e vai catar terra. Está entendendo o mistério? É você se fundir com aquilo que você acredita. Porque se você não acreditar, se você não acreditar até em si mesmo, irmão, você não realiza, você não muda as coisas. As coisas não vão se alterar na sua vida. O que tem saído da sua boca? Realmente é uma verdade daquilo que você tem no seu coração? Aquilo que você tem declarado para as pessoas que vêm à sua volta, realmente é aquilo que você tem de convicção para a sua vida? Porque, irmãos, hoje, por exemplo, a gente vê muita crise em família, né? Você vê assim, ó, meu filho não quer saber de ir na igreja. Mas o quanto você falou para ele que Jesus é poderoso na sua vida? Às vezes criamos um Deus fraco para os nossos filhos. Criamos um Deus que não realiza. Criamos uma cultura na mente deles, entendeu? De uma fé que ela é até confessada, mas ela não é, irmãos, apossada na nossa vida. Quem me entendeu? Apeguemos-nos. Você tem que se apegar com aquilo que você declara. Por que nós vemos tão pouco ajuda nos nossos momentos de crises, e principalmente quando ela é em âmbito espiritual? Porque, na verdade, as nossas declarações são vazias. Nós somos como está lá em 1 Coríntios capítulo 14, se eu não me engano, somos como uma lata vazia, só estamos fazendo barulho. Estamos falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus, mas sem alma. Sabe o que isso é? Um altar sem fogo, isso é um rio sem peixe. Está entendendo? É uma lata vazia, irmão, só está ali. É a estatueta linda da igreja, mas, irmão, não tem vida. Aleluia. Primeiro ponto que o escritor aos Hebreus coloca para nós aqui, é que há uma necessidade de a gente se apegar de verdade. Ser sincero, irmãos, e agarrar o negócio. De tal maneira que eu me torno ela. Eu me torno a minha declaração. Aí as coisas começam a mudar. As coisas começam a alterar a nossa volta. Aleluia. Olha como ele continua essa palavra. Dizendo aqui para nós. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas necessidades. Ou melhor, desculpa, das nossas fraquezas. Ou seja, em outras palavras, nós temos alguém que se compadece de tudo que eu sinto. Nós temos alguém que é empático comigo. Você sabia que o seu Deus é empático com você? O que é empatia, pastor?
é você sentir aquilo que o outro sente. Quando você está alegre, porque você está conquistando com o Senhor está lá alegre com você. E quando você está triste, o Senhor está triste com você. Ou melhor, junto com você. Ele está sentindo tudo que você está sentindo. Porque Ele colocou a essência dele, a centelha de Deus está dentro de nós. Aqui do nosso lado, nós não temos uma pessoa comum. Nós temos alguém que tem uma porção do Espírito, um sopro de Deus nele. Por isso que se esse meu irmão está triste, irmãos, aleluia, pode ser uma representação da tristeza de Deus. Se esse irmão está alegre, é uma representação da alegria de Deus. Se esse irmão está ansioso, nós temos que estar fortalecendo ele, dizendo, Deus está em você. Deus está acompanhando todos os seus momentos emocionais. Então nós temos um Deus que Ele é empático com a nossa vida. Ele está conosco, Ele está sentindo o que nós estamos sentindo. Para mim ter ajuda nos meus momentos de necessidade, eu tenho que ser empático com Deus também. Abrir meu coração, eu tenho que falar com Ele. Senão, sabe que síndrome que a gente desenvolve? O síndrome de Adão. Olha a ideia de Adão. Pecou. Deus chega no jardim, Adão fez o quê? Se escondeu. Adão foi lá e se escondeu atrás da árvore. Ó Deus no jardim. Adão, cadê você? Estou aqui. Adão, cadê você? Estou aqui. Tentando se esconder de Deus. Deus sabia onde ele estava. Só que Deus esperava de Adão o quê? Que ele falasse, Senhor, estou aqui. E se apresentasse diante de Deus, irmãos, e declarasse, fiz caca, fiz alguma coisa errada na vida. Tinha que ter falado. Quando a tua vida muda? Quando você confessa. Quando você é empático com Deus, você abre o teu coração, você declara, Senhor, eu sou o mais miserável dos homens. Senhor, eu estou precisando de ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo. E você vai abrindo teu coração. E Deus vai falando, filho, eu sei de tudo isso. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que está acontecendo com você. E Deus, Ele vai o quê? Trabalhando na nossa vida. Aleluia. Para quê? Para que você fique descansado em meio a qualquer necessidade da sua vida. Ele está te treinando para você entender o que é o verdadeiro descanso. Porque a realidade um dia vai chegar em nome do Senhor Jesus na nossa vida. E nós um dia estaremos lá, irmãos, para sempre, despreocupados com todos esses problemas da terra. Mas você pode já viver isso aqui. Tem gente que faz da terra um inferno na vida dele. Fala, esse lugar é um inferno. Eu discordo. Eu acho que isso aqui só vai ser um inferno se você construir a primeira fogueira. Porque se você quiser viver para Deus, viver com Deus, viver na intenção de louvar a Deus, você transforma desse lugar o maior ambiente de habitação da tua vida, irmão. Nenhum problema me abate, nenhum problema me derruba. Posso até ficar lascado, posso ficar machucado, posso ficar ferido, mas eu jamais vou me prostrar diante de qualquer problema. Porque eu tenho o meu Deus que me mantém de pé. Ele me descansa, Ele me guarda. Aleluia. Ainda Ele continua. Aleluia. Além de, nós temos que nos apegar, irmãos, com toda firmeza. Nós temos que ser empáticos com Deus. E Ele diz assim, mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Quem representa e quem é referência na sua vida? Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos correndo um grande risco hoje. A gente está criando referências erradas para a nossa vida. Tem gente hoje, irmãos, que confia mais no médico, não desmerecendo nenhuma profissão, pelo amor de Deus, mais no advogado, mais no psicólogo, mais no sei quem. Tudo isso está aí para abençoar a nossa vida, para nos ajudar a viver aqui nessa terra. Mas nenhum deles pode ser maior do que Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo assim, ó, eu já vivi tudo que você está vivendo e eu tenho experiência para te ajudar. Nós estamos vivendo um tempo que a gente está desprezando as experiências. Há quanto tempo você não senta com seu avô, com a sua avó, com seu pai, com a sua mãe para ouvir as histórias de vida? Sabe por quê? Porque a gente olha e fala assim, é tudo quadrado. Isso aí não cabe mais. A gente está desprezando a experiência.
Sim ou não? A gente não tem mais paciência com o velho, você já percebeu nesses últimos dias? Se vê um velho meio que te perturbar, você já dá uma logo e sai fora. E a gente está perdendo a oportunidade de crescer. A roda mais sábia que existe é dos nossos precedentes aí, né? E a gente hoje não senta. A gente não ouve mais. O Senhor está dizendo aqui, melhor, o escritor está dizendo aqui, que o Senhor, Ele venceu todas as tentações. E se tem alguém para te dar respaldo, para viver qualquer problema da tua vida, não é pastor Marcelo, não é pastora Marta, nenhum pastor dessa igreja, nenhum semideus dessa terra. É o próprio Senhor Jesus para te ajudar. Ele tem toda a experiência. E a gente fica buscando ajuda em lugar errado, gente. Eu vou dizer uma coisa para você. Não fica confiando em quem tem fórmulas. Confie em quem tem história. Está entendendo isso? Confie em quem tem história de vida. Porque fórmula, irmão, todos nós temos. Se você quiser uma fórmula para resolver um probleminha agora na tua vida, só 3 clicadinhas que você der no computador, vai aparecer 1000 fórmulas para você. Já viu assim, ó, fórmula para ficar rico? Vai sair os números da Mega Sena que vai acontecer ainda. Está acontecendo essas coisas. Mas sabe quem enriquece a tua vida? É quem já passou, é quem já venceu, quem já foi marcado pela vida, quem já enfrentou lutas, enfrentou as dificuldades, e está aí para dizer para você assim, ó, fica de pé que vale a pena, vai ter descanso diante dessa luta. Continua, não para. Meu conselho é Deus. Minha fonte de vida é Deus. Mas a gente se preocupa em buscar soluções em pessoas primeiro, antes de ir em Deus. E o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, nós temos um sumo sacerdote, que ele não sucumbiu. Ele disse o que para nós, irmãos, através da palavra? Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque ele já tem a solução, ele já sabe o caminho, ele sabe como ele move a mão ao teu favor. Está num problema? Qual que é a minha primeira atitude? Buscar o Senhor. Não é buscar o atribulado. Sabe o que a gente faz quando está assim nervosão? Primeira coisa, sabe uma coisa? Está tudo uma porcaria, eu vou chutar o pau da barraca. Aí a gente já quer, irmão, abandonar tudo, largar tudo. Aí aquilo que você lutou tanto tempo para vencer, irmão Hector, parou de fumar, já está um tempão, parou de beber, já foi um tempão, não está brigando com ninguém, não está mais chutando o cachorro, né? Aí dá pouquinho, irmão, você volta a fazer tudo uma vez só, Jonathan. Tudo uma vez só. Volta ao velho estado. E quem ganha com isso? O diabo. E o que ele roubou de você? Sua paz. Era para você estar lá, ó, tô nem aí com os problemas, e você está lá, tribulado pelo bicho. E está tirando teu sono, tirando tua vontade de comer, sua alegria. Vai roubando tudo que é teu, você não está nem percebendo. Está entendendo? Porque sabe o que aconteceu? Você não buscou na fonte certa. Não sentou com aquele que é mais sábio do que qualquer sábio dessa terra. É palavra pastoral, viu, irmãos? Não é para pular não, tá? Palavra pastoral. Você acha que é para crente ficar tão endoidecido como está hoje, nos dias de hoje aí, que a gente está vendo? Não. Ontem eu admirei o Adriel. Cadê o Adriel? Adriel estava na rodovia, veio um camarada, 200 por hora, bateu na traseira do carro dele. Mandou ele longe. Falei, meu Deus. E eu estava no lugar, fui até ele, falei assim, meu Deus, Adriel deve estar. Chegou lá, está tranquilo, irmão. Falei, Jesus. É. Rapaz, chego lá e o André caída pro chão, a outra lá pro outro lado, aquela cena assim, sabe? De guerra. Tudo bem, Adriano? Tudo bem. Mas já falou com o rapaz? Não, tá tudo bem, amanhã eu resolvo isso. Certinho, Adriano, tá certo. Doido sou eu que queria já quebrar a cara do cara ontem mesmo, né? Eu vou catar esse cara aí na curva. Tá entendendo, irmão? É isso. A gente ouve na Bíblia, a gente lê na Bíblia o quê? Dai passagem à ira. O que é dar passagem à ira? Opa! Por favor, passe e vai embora, fique à vontade.
Isso é dar passagem a ira. Não é fazer isso aqui, ó, entra aqui. Eu sou o brabo, né? Não é não. A Maria Marreta aí, ó. Ele venceu toda a tentação, gente. Aquilo que você acha que você está vivendo de pior na tua vida, tem alguém que já viveu muito pior do que você. Está achando que o mundo acabou para você? Está achando que não tem mais saída? Deus está me usando para falar para você aqui. Já teve gente que viveu muito pior do que você nesse momento. E venceu. E triunfou. E deixou um projeto para a igreja dizendo assim, a igreja é vencedora. Coisa linda. A igreja é vencedora. E ele fecha essa palavra dizendo assim, já estou também encerrando, que terceiro elemento que a gente tem que ter na nossa vida, para que a gente possa gozar um estado de descanso, ainda nessa vida, enquanto nós estivermos aqui, é ter o quê? Confiança naquilo que a gente busca. Confiança. Olha o que o texto nos diz. Assim aproximemos do trono da graça com toda a confiança. Porque se eu me aproximar com confiança, o que eu vou atrair para a minha vida? Misericórdia e graça. O que é a misericórdia? É a bondade de Deus sobre você. Você está aí hoje sentado nessa cadeira porque Deus teve misericórdia de você. Porque você não é merecedor de estar aqui. Pastor, não sou merecedor de estar na ressuscitar. Não, você não é merecedor nem de comer um prato de feijão hoje. Com tanta besteira que você falou nessa semana, que você pensou. Se não é a misericórdia de Deus, irmãos, não podemos nada. E além disso, nós recebemos a graça, que é o favor imerecido da vida que Deus nos dá. Nós temos que nos aproximar. Para nos aproximar, depende de um esforço pessoal. É um esforço pessoal, é uma atitude sua. É você se levantar todos os dias e falar, Senhor, estou aqui. Estou indo ao teu encontro. Estou te buscando para você viver o melhor de Deus na sua vida. Está entendendo? Treinamento para ser descansado mesmo. O que eu faço? Me apego com toda firmeza na minha fé, naquilo que eu acredito. Eu tenho Deus como meu orientador. E eu tenho esperança todos os dias que Deus está me ouvindo, que Deus está fazendo. Irmão, funciona há quanto tempo essa palavra? Há 2000 anos? Não, ela está funcionando desde o começo da humanidade. É só que Jesus aperfeiçoou ela com a nova aliança. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos no seu lugar e olhe para a sua vida. As suas necessidades só você conhece. As suas dificuldades só você conhece. Suas crises só você conhece. Os outros vão conhecer aquilo